Bom, então, pessoal, hoje nós estamos aí na semana da apresentação dos nossos trabalhos, dia P2, da disciplina de Ateliê 8 do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA. Vamos... Alguém se habilita a começar? Nós temos aí um tempo de pequeno, né, que eu determinei lá no nosso edital, já que nós vamos ter 5 minutos para apresentar os trabalhos, que é mais, oriento que não foquem muito naquilo que já foi falado, foquem mais em apresentar aquilo que foi desenvolvido e que evoluiu da proposta de cada um de vocês, desde a P1, considerando a P1, tá? Como referência. E sigam aquele roteiro que eu preparei para vocês lá de como apresentar também. Então, quem me deu ok, ele, Rafael, pode começar, Rafael? Pode ser. Então tá. Então vou fechar meu áudio aqui, tu pode iniciar. Aqui eu trouxe lá da P1 conceito, a setorização, a linha de descrição. Aí aqui eu só ajustei o desenho, né, remodelei, consegui fazer a curva de nível, a inclinação aqui, a elevação da rua, né? A distribuição aqui ficou a entrada de veículos. Tu é formado em E aqui a entrada de caminhões para carga e descarga, um estacionamento. E aí, Aí aqui faz estacionamento dos veículos dos clientes. Esse secretário para aproveitar paga PCD, varredor, também. escadaria, elevador, aqui sanitários, na lateral, e fez uma rampa de acesso aqui pela rua. Porque aqui ficou, são 4 níveis, né? Aqui ficou com 0, e aqui na ponta que tem o reforço, que era 4 metros aqui. E aí então eu planei, deixei essa parte aqui da entrada no mesmo nível da frente, e aí aqui atrás ficou com 4 metros. E por isso que aí o estacionamento entrou e vem reto aqui, não foi feito tipo um subsolo, né? Porque aqui, essa parte aqui é menor, onde não tinha a inclinação lá do outro lado. Aí aqui é a parte do segundo pavimento, coloquei aqui o espaço para câmera frias. Aqui tem os elevadores que sobem da carga e descarga, os sanitários, o vestiário dos funcionários. Aqui o elevador aqui para descer o lixo, para a parte aqui administrativo. Aqui no meio coloquei capim para ser as partes, aí tipo uma parte para peixes, carnes, hortifruti, e aí depois outras. Aí não defini exatamente o que seria para cada um, mas aí coloquei outras bancas. Tem um playground infantil. E tem o Tem uma cafeteria, um restaurante, sanitários. Aqui umas mesas aqui de descanso, se o pessoal quiser comer alguma coisa, esperar alguém. E aqui o acesso que vem da rampa de baixo. E aqui na esquina ficou o acesso principal. E aqui tem um outro acesso via escada. Vamos ver agora aqui nos quartos. Aqui da 15 de janeiro, a parede cega. Do lado da BR-116, onde aqui por Pode dar um zoom, Rafael, nas fachadas daí. Tem. Aqui é a parte de baixo da Freeholândia, que aqui é coleta de lixo. Aqui na frente, onde o caminhão está tapando, é a parte da saída da carga e descarga. Aqui é estacionamento. Depois, aqui tem o acesso que vai para o elevador, que pela calçada entra, tem um hall de entrada, aonde vai para a rampa e para o elevador. E aqui é onde está o Calunga, a escadaria. Tu falou aí para mim que a questão dos brasileiros, né? Tu teve alguma experiência, assim, sobre alguma coisa
Se fez algum negócio, algum desse Aqui do lado da BR-116, fazendo a subida aqui na esquina aqui, a entrada principal. se deu algum. Não teve nenhuma diferença, né? E eles tiveram muito prejuízo. Aqui no pavimento eu fiz um agentinamento, a escadaria de acesso. Aqui a vaga, estacionamento dos clientes, e aqui de carga e descarga. No dinheiro que não compra, né? Aqui eu fiz 2 vistas de corte. Pode trazer um grande prejuízo, né? Dependendo do que for, né? Entendi. Então, tu já tem essa questão. E aí, se tu pudesse ver, A visualizar, subida na esquina, aí te traria aqui o nível por exemplo, do estacionamento e o nível do mercado. é um negócio, né? Que envolve brasileiros, ok? Mas se tu Aqui do outro corte, especificamente, se tu vendo, assim, tu diz, não, aqui eu tô tranquilo, então. aqui a lateral BR-116 tem do lado de cá. Questão de ver a obra, Aqui é a entrada sabe? Realmente, da carga e descarga. né? Aqui em cima é câmera Se tem casos de botar a identificação aqui. sanitários, isso é garantido. Mas tem a parte administrativa. Teria algo assim diferente. E aqui eu fiz a vista explodida desde a parte da fundação, a parte do terreno, a topografia. Tem gente. Então, se tu falasse com O pavimento da garagem, pavimento do mercado, casas que já foram e o pavimento da cobertura do telhado. em realtor ou com uma pessoa que uma pessoa que Aqui duas já fez esse processo, 3D. cliente, por exemplo, né? Aqui o telhado fizeram inclinado para aproveitar a iluminação. A segurança referente a isso. Aqui onde tem o caimento. Esse aqui eu fiz o caimento para dentro, porque aí essa fachada aqui, ela ficou um pouco mais alta, Né? igual essa. E o outro se Aí a questão água, porque o caimento da água ficou no meio dessas duas interessante, 8 a 10%, né? abas ali. E o teu dinheiro lá, rendimento, tá buscando um rendimento maior, porque realmente de 25 a 35 tem. Se aí é 10, Essa aí é o máximo, e o outro, o mínimo é de Esse aqui eu custei bastante, custava muito tempo para mim conseguir fazer. Não estava conseguindo fazer essa. Por isso que eu questionei bastante se tinha que ter, né? Que eu tava com dificuldade para fazer essa parte aqui. E aí eu fiz só a parte nova que não estava na P1, né? A partir depois do que já tinha feito na P1, eu fiz só a parte. E quanto tempo tu acha, maior assim, para o dinheiro ficasse tanto tempo assim, para mim é tranquilo? Porque tem o Felipe, né? Tem o tempo de Felipe. O que tem tempo assim para mim, pô, isso aí é um tempo tipo de liquidez, né? Quantos meses assim de letra de. O microfone está silenciado, prof. Obrigada. Tá certo, Rafael. Tu terminaste ou tu tem mais alguma prancha? Não, terminei, isso aí. Que eu trouxe aqui para P2, só que não estava lá da P1, né? Só a continuação, no caso. Tá certo. Foi feito. Obrigada. Obrigado. É isso aí. Vamos para o próximo. Vamos apresentando toda a turma hoje. Obrigada, Rafael. Prof, uma dúvida. Todo mundo vai apresentar hoje ou vai ser que nem a P1? Não, eu quero que todo mundo apresente hoje, porque a gente está numa reta final aí do semestre. Eu não quero perder uma semana de assessoramentos com vocês apresentando, né? Então, por isso que eu não vou dar feedback para vocês dos assessoramentos lá no aula da P2, para poder vocês me apresentarem hoje. Tá, eu só vou esperar o Elton entrar ali para começar a apresentar daí, prof. Não, mas a gente tem aqui... falando dele, tá aí. A gente tem aqui mais... Tem duplas que já estão aqui, tem Walter também, que estava desde cedo. Se a senhora quiser, já que o Elton entrou, a gente pode apresentar agora, prof. A gente tá com o arquivo aberto aqui. Tanto a parte escrita quanto a parte das plantas ali. Não, mas eu vou na sequência aqui. As 3 primeiras pessoas que estavam na aula eram o Rafael, o Walter e a Gabriele, eu acho que era. Ou a Victória. A Victória.
Vocês gostariam de um de vocês apresentar? Tanto faz. E a Vitória para Se não, se apresentar. quiserem passar a vez para o André e para o Elton, a gente passa. Então, Diferente. Pode ser eles, não tem problema. Então, podem apresentar, André e Elton, a palavra está com vocês. Nós temos aí 5 Tá. minutinhos, tá? Tá bom, vou compartilhar a tela. Só me avisa, prof, quando estiver aparecendo aí, por gentileza. Deixa eu ver onde vai estar aqui. Só vou minimizar aqui a tela. Já apareceu aí, prof? Apareceu. Tá, diminui o zoom um pouco aqui. Peraí. Ah, não vai diminuir. Tá. Bom, então aqui seria a primeira parte que estava no edital, com a planta lógica, a organização espacial do conjunto, a relação entre a forma, função e sítio, a estrutura geral da volumetria. Então, do lado esquerdo, a gente tem a lógica de implantação, tem uma organização do conjunto espacial. Então, em laranja, conveniência, o acesso principal, a área pública, então, uma área privada em rosa, a área do mercado. A gente tem a síntese do raciocínio raciocínio projetual, quero dizer. Então, seria a primeira leitura do sítio, que seria a topografia, acessos visuais e condicionantes. O 2, definição das zonas. Setorização a partir do uso e relações desejadas. O 3, organização espacial, disposição dos volumes e fluxos principais. 4, a volumetria inicial, ajuste da forma, proporção e integração com o sítio. Então, a gente fez uma relação entre a forma e a função do sítio, pegando uma vista privilegiada, onde o sol iria ficar a pino. Então, o conceito geral do partido. O conceito de mercado municipal parte de uma integração entre a natureza, cultura local e convivência urbana, buscando criar um espaço que valorize a identidade da cidade e preserve suas tradições culturais através da arquitetura. A proposta pretende transformar o mercado em um ponto de encontro da comunidade, fortalecendo o comércio local, os produtores regionais e relações sociais, ao mesmo tempo que incorpora áreas verdes, ventilação natural e espaços abertos como elementos fundamentais do projeto. Relação com o sítio. O terreno do projeto está inserido em uma área estratégica da cidade, próxima à BR-116, vias laterais e ferrovia, garantindo forte conexão urbana e fácil acessibilidade. A implantação organiza os acessos principais, secundários e discipline de forma funcional, melhorando os fluxos de veículos, pedestres e reduzindo os conflitos entre áreas públicas e operacionais. Então, aqui a gente pegou uma imagem do GORF, uma superior. Então, na zona vermelha seria a zona de ruído, a BR na cor preta, o terreno em roxo. Em verde claro seria a área verde próxima do terreno, que tem ali. Os ruídos, que seriam uma caixa de som naquele emoji ali. O vento e as setas ali, que de rua de acesso principal e acesso secundário. A diretriz projetuais seriam a integração entre a arquitetura e a natureza, fluxos claros organizados, acessibilidade universal. Eu vou te interromper, desculpa. Pode focar na parte que vocês desenvolveram mais em AP2, porque essa parte... Essa parte é AP2 que eu estou falando agora. Vocês mudaram essa parte? Não, tá no edital, o conceito geral da proposta, a relação com o sítio. Sim, só que vocês já tinham desenvolvido isso na P1 também, era só para manter. Tá. Então eu quero dizer o que é novo, entendeu? Tá, entendi. Isso. Tá. Esse daqui a gente já melhorou, então, tá. Então, aqui. Só tá aqui. Vamos ver se vai carregar, que ele ia demorar, tá pesadinho esse arquivo aqui. Nossa, que pesado. Tá, então aqui seria as plantas, né? Então aqui seria... Deixa eu começar aqui. Vou pegar aqui no canto. Essa do canto direito seria a planta arquitetônica do mercado. Então a circulação, acesso principal, um elevador aqui no canto, um depósito de carga e descarga, depósito de carga e descarga. Então vai ser essa rua do lateral aqui que vai ficar de acesso para os depósitos.
uns boxes para mercadoria, peixes, aves, circulação, uma área de carne, hortifruti, frutas, o acesso principal da conveniência, a planta baixa do térreo, seria do estacionamento, então vai ser o acesso principal na rua Filvarante ali em cima. A gente colocou um elevador aqui no canto, só que ele está demorando para carregar o arquivo, que ele está pesado. Logo abaixo... Para a gente está aparecendo aqui, André. Ah, tá aparecendo? Para mim tá com uma qualidade ruim. Junto ao estacionamento, a gente deixou também uma parte reservada para o administrativo, para a porção de cima do mercado ficar só para o mercado. Então, essa parte de cá seria a planta baixa da área de conveniências, então, que a gente resolveu colocar bastante box para o pessoal local vender produtos artesanais, enfim. A planta de cobertura, deixa eu tirar um pouco do zoom. Então, a gente escolheu uma telha cerâmica, uma inclinação de 30%. Então, vai ser do mercado, vai ser um telhado com 2 caídas, uma acima da outra, com 2 níveis. A área da conveniência vai ter mais de uma caída no telhado. Aqui a parte arquitetônica do banheiro. Deixa eu diminuir aqui. Aqui seria os cortes. Aí, se o Elton quiser apresentar os cortes. Beleza. Esses aqui são os cortes que a senhora pediu lá, professora, de esquemático, né? Aqui eu peguei a gente colocou do meio, pegando a rua principal, olhando para um dos lados, para mostrar a questão dos volumes, do nível, né, do terreno, que a gente vê aqui o desnível, que é os 2 metros, né, que a senhora pediu aqui com relação à rua Frei Orlando. Aqui à direita é a fachada principal da edificação. Aí mais embaixo nós temos as fachadas dos fundos e as 2 laterais. Então, na qual a gente deixou os níveis também mostrando. E tem as cotas para mostrar também distanciamento, tamanho e tudo mais. Aí essa daí é a nossa parte de corte esquemático aí, né? Eu não sei se você quiser ver também no 3D aqui, como é que tá, a gente coloca também aí. Tem umas perspectivas, ó. A gente colocou mais para mostrar, para contextualizar, porque a gente olha para a planta baixa, não tem muita noção, assim. A gente colocou algumas imagens para contextualizar aí. Perspectiva pelos fundos, pela fachada. E a frontal aí, né? Não, essa é dos fundos. Que mostra a saída pela rua Frei Orlando. Essa é a lateral. Lateral direita. Essa. A última tá Essa aí. caiu. Essa aqui é a fachada principal, né? Daí, essa daí são as perspectivas que a gente colocou só para ilustrar os cortes que foi mostrado anteriormente. Tá certo, pessoal. Obrigada. Não vou me prolongar também aqui para todo mundo poder apresentar. Vamos para o próximo trabalho. Quem nós temos aqui? Temos o Alex e a Victoria, Gabriele, Priscila e Walter. Esses, né? Isso, prof. Isso aí. Então tá. Pode ser vocês, Alex e Victoria? Pode ser. Então tá. Eu vou apresentar e a Victoria vai falar porque ela está sem o computador lá. Uhum. Só espera um pouquinho que eu vou atender meu bebê aqui, tá chorando. Tá bom. Querem pular? Vamos pro... Quer deixar a Victoria atender o bebê? Pode ser? A gente pode... Então pode ser vocês, Gabriele e Priscila?
Pode ser, Pode prof. sim. Prof, só assim, acho que a gente entendeu meio errado, porque a gente acabou não montando toda a apresentação hoje, a gente tem ainda que seria o assessoramento, mas a gente pode te mostrar tudo que a gente fez, a gente está desenvolvendo as pranchas, mas elas não estão montadas ainda. Mas Eu não eu sei deixei, se tu... eu nem me lembro o que eu deixei aberto lá para vocês carregarem, não é só até hoje? Era até dia Não, 29. dia 29. Sexta. Até sexta. Eu deixei para carregar até sexta, mas era para a gente apresentar hoje. Mas mais alguém ficou com essa... Eu fiquei com esse entendimento também. Ficou mal entendido isso? Eu fiquei com o entendimento que era para entregar na sexta. Tá. Então, A gente até entendeu que hoje seria tipo um assessoramento. E no caso daí ficaria, vamos supor, para a semana que vem a gente apresentar daí, e entregar na sexta agora, né? Mas lá que era hoje, estaria. Eu estou olhando agora aqui, tá até dia 27. Inclusive, eu fiz uma madrugada ainda, fiz da correria, por isso que faltou algumas coisas de identificação ali, esqueci no print de colocar, porque era até dia 27. Eu estou olhando aqui, disponível de 22 até dia 27. Agora aqui, como é que funciona a participação do leilão? Perfeito? Os leilões... Ô, Rafael, tem uma pessoa falando aí no teu áudio, eu não sei se é bem atrás, que aparece bem nitidamente. Antes eu estava tentando procurar quem é que estava falando. Por cento dos leilões. Era uma mesa compartilhada, colega, estava numa outra ligação, no menos nosso lista. Tá, deixa eu ver então o que eu escrevi lá para a gente ajustar isso, que se eu falei mal, vamos ajustar então. Tá, mas a entrega é sexta, né? Hã? A entrega é na sexta, né? Sim, isso sim. Só daí, se nem todo mundo tem a apresentação agora, não vou conseguir revisar todos os trabalhos com vocês, né? Que eu queria ver o que vocês têm para me falar. Vou entendendo errado, acho que Hã? a gente acho que acabou entendendo errado daí, porque a gente acabou não montando tudo, mas até sexta a gente terminaria de entregar, daí montar ali certinho e te entregaria. Mas a gente tem material para assessorar. Tá, Isso, então tem. podem me apresentar o que vocês têm e vamos manter assim, como se fosse a apresentação com aquilo que vocês têm, com o que vocês desenvolveram, Tá. e fica liberado lá para carregar até sexta, então, que nem a gente combinou. Tá bom. Aqui só para te mostrar, prof, a gente já começou a desenvolver as plantas ali conforme o que estava no edital e colocar o que a gente já tinha P1 para cá. E aí aqui, então, em relação ao projeto, a gente fez a nossa volumetria, a gente tem 2 volumes, um é maior e o outro é menor de apoio. Aí vamos aqui para as plantas já. Essa aqui seria a planta, vou começar pelo subsolo. A gente ajustou algumas coisas nas vagas do subsolo e também nas rampas de acesso. Aqui ele ficou um pouquinho fora. Fizemos também os ângulos de curva, né? Então, aqui ainda os ajustes finais que a gente precisaria fazer é a direção, né? Colocar a direção ali para onde que vai cada via, né? Ali do estacionamento. Aqui ficaram as nossas escadas nas duas laterais, nas duas pontas aqui, juntamente com um bloco de banheiro em cada local deles. E aqui, um pouco mais para o lado, os elevadores, então, todos eles juntos nesse espaço aqui de circulação. Nesse canto aqui também a gente fez as vagas para as motos, os reservatórios e salas de apoio daí. Aqui seria o subsolo. Não sei se a Pri quer acrescentar alguma coisa? Não, tá. Sim. Aí, indo para a planta do térreo, então, a gente terminou de desenvolver ela, a gente alterou também, a gente tinha as bancas no sentido aqui horizontal, né? Daí a gente comentou sobre como isso atrapalharia a fachada, que é uma fachada importante. Então, a gente mudou para o lado de cá, deixando as 4 bancas maiores, assim, para produtos que estragam, né? Carnes, peixes. Aqui, as áreas de apoio, como câmeras frias, depósito de bebidas, então, e tudo isso sendo abastecido aqui por trás, que são coisas que precisam de mais atenção, né?
Aqui a gente realocou também os espaços das bancas. Todas elas estão alocadas já junto com os nossos pilares aqui. Então, aqui a gente está terminando de graficar também toda a planta, no geral, a gente precisa graficar ela melhor, né? Ajustar ali questão de cores, linhas, tudo isso a gente precisa fazer ainda. Semana passada, a gente tinha colocado essas bancas de perecíveis no outro sentido da fachada. Na horizontal. E tu comentaste com nós que a gente poderia deixar livre ali, porque era uma fachada importante. Então, a gente seguiu, né, a tua sugestão ali, que tu nos colocou, e a gente fez essa modulação diferente daí, e ficou muito melhor também, porque a gente pensou na logística, que ficaria também melhor. Daí, a gente deixou 3 acessos ali nessa fachada para pedestres também, que ficou bem legal. Isso, aqui. A nossa fachada principal, ela é entrando por aqui, pela Getúlio Vargas, acho que é. Então, aqui a gente tem a alça, né, de acesso. Aqui a entrada principal, 2 entradas principais. Esse paisagismo a gente já tinha aqui. Um bloco também de banheiros, que a gente deu uma alocada, porque talvez o nosso estava muito cheio, assim, então a gente deu uma diminuída. Esse espaço aqui ficou um espaço de exposição, para exposição de artes, de elementos, que nem produtos regionais, né? Essa parte aqui desse lado são as lojas. Esse aqui são lojas mais comerciais, assim, não são as banquinhas. Aqui fica a praça de alimentação, então um restaurante um pouco maior, com cafeterias menores e uma lanchonete também. E aqui é um espaço de contemplação, de descanso, onde o pessoal, aqui são bancos para o pessoal descansar, então, poder sentar, poder ficar ali pelo local. E aqui é um espaço de feira temporária, que nem aquelas feiras de antiguidade, feiras de artesanato, né? Então, são feiras mais temporárias que vão mudando. Todos esses locais, eles já estavam descritos no nosso programa de necessidades, então a gente foi ajustando eles. Aqui é a nossa área de apoio, que ficou com refeitório, vestiário, administração, a doca de recebimento, almoxarifado, então tudo aqui a gente vai colocar direitinho o qual é qual, né? Mas elas estão todas nesses locais, com 3 vagas também de cada lado, caso precise fazer algum estacionamento ali, né? Aqui a gente tem essa entrada, e aí o entorno ainda falta a gente terminar de ajustar ele ali direitinho, o que vai ter, onde são os canteiros, né? A gente acabou colocando só esse paisagismo ali, mas falta a gente terminar. E a gente também começou a desenvolver ali, né? E acabou já finalizando essa parte também da cobertura, como seriam os materiais da fachada, como ela ia ficar. Daí aqui, só para a gente não demorar muito, a gente começou a desenvolver o 3D, então, as fachadas. A nossa fachada seria aqui, com essa estrutura maior encurvada, e aí, como se fosse brises, né? Nas fachadas laterais. A gente ainda falta ajustar ali um pouquinho melhor, né, esses brises. Daí aqui, prof, no caso, a parede ela não vai até o final, para a gente manter uma ventilação cruzada em cima, né? Os beirais, eles avançam um pouco justamente para proteger da chuva, de entrar água, né, e tudo mais. Mas a gente quis manter ali a parte de ventilação, né, natural, nessa parte de cima ali, porque as paredes, elas vão na altura até de 10 metros. Então, depois dos 10 metros vai ser os brises, né, que eles não vai ter possibilidade de chover, porque eles são protegidos por esse beiral da cobertura de cima. Aí, só entrando um pouquinho para te dar uma olhada, ficaria mais ou menos assim, com as bancas. Esse é o nosso espaço de exposição daí. Aqui as lanchonetes, aqui aquele espaço de descanso que a gente comentou, as feiras temporárias, banheiros, então é mais ou menos... E aqui daí no meio é uma área mais livre, né, de jardim. A gente pensa em fazer aqui um espaço para, por exemplo, shows culturais, né, um espaço mais cultural aqui no meio.
Aí fizemos esse detalhe. Aqui ele acabou não ficando vazado, prof, mas aquele é vazado, tá? Aqui no meio. A gente deu um ajuste ali na cobertura. Aqui, no caso, ele é vazado. Ele é aberto. É um espaço aberto. Só para se quiser dar uma olhada em questão de corte. Estamos terminando também de desenvolver eles, conforme a gente desenvolve o restante dos materiais. E elevação da fachada. Aqui, no caso, a gente tem o diplomata, né? Se fosse pegar nossa fachada principal, a gente tem o diplomata aqui ainda. E eu acho que é isso, prof. As nossas volumetrias que a gente vai colocar nas plantas ainda, a gente já fez ali. Mas é isso que a gente teria. Tá Então, certo. juntando tudo isso, daí a gente vai colocar na... Tá, enquanto vocês estavam aqui apresentando, eu dei uma olhadinha ali. Eu não agora eu me confundi também. O que é que data é essa de sexta-feira? Eu não botei data de sexta-feira ali. A entrega tá dia 27 de maio, que é hoje. É que a gente pediu na aula passada mais uns dias. Daí eu falei que eu poderia deixar aberto até sexta. Foi isso. A gente pensou se podia ter um assessoramento hoje e entregar até sexta. E eu deixei, eu esqueci. Eu acabei parando de apresentar. Acho que pode. A prof não vai fazer, né? Tá certo, Gris, tá certo. Bom, eu liberei ali para carregar até sexta e vou dar um feedback para todo mundo direto lá no aula, tá? Então, eu preciso olhar os trabalhos hoje aí para conseguir dar um norte e qualquer coisa a gente retoma esse assunto na semana que vem com vocês nos assessoramentos daí. Tá certo? Tá certo, prof. Obrigada, Gris. Mas o nosso é basicamente isso ali, a gente agora vai montar a prancha daí. Graficar um pouco melhor ali e montar as pranchas. Tá ok. Vamos para o próximo. Alex e Victoria. Pode ser agora. Estão ok? Estamos aqui, vamos lá. Tá certo. Tá visível, professor? Sim, né? A gente acabou mexendo na questão da cobertura que tu tinha comentado, não estava muito coerente. Então, esse módulo aqui a gente pensou em fazer, então, em laje ele. Aqui a gente foi obrigado a abrir espaço para as escadas. Então, a escada fica enclausurada, né? E na frente a gente tem agora os elevadores também. Então, isso conecta com o subsolo. Então, conecta aqui com o subsolo, ó, o elevador, e as escadas ficam aqui, na lateral. E o outro módulo a gente não gostou muito, mas a gente acabou fazendo com cobertura metálica. Deixa eu ver aqui. Mostra a questão também da caixa d'água. Tem que usar a caixa d'água. Daí aqui a gente trabalhou com cogobó para dar uma ventilação, e a gente usou mesmo os elementos aqui na lateral. E a parte do meio é para conexão entre os módulos, tanto da frente como a parte de trás. Seria só uma cobertura, ele é aberto, coberto. E aí, a caixa d'água que a gente estava comentando a Victoria, a gente colocou ela aqui em cima, no segundo nível aqui. Elas ficam aqui dentro, e daí para manutenção, uma escada lateral. Só que a nossa dúvida é se pode ser no segundo nível, ou se tem que ter caixa d'água algum reservatório abaixo no subsolo também, né? Como apoio, alguma coisa do gênero. Essa é a nossa maior dúvida. Daí isso daqui é daqui. E aí a prancha, a gente está montando ela, ainda não finalizamos, que a gente vai finalizar na sexta, mas daí a gente tem aqui... Acho que continua a mesma coisa daí, né? Feiras atrás, na frente restaurante, loja, administrativo.
Isso, Aí atrás das peras passa os caminhões, né, para largar os perecíveis, coisa assim. Daí aqui a gente tem do lado direito aqui o subsolo, né, reduziu as vagas porque a gente fez a entrada pela Frei Orlando. Aqui tem o térreo. Daí a Victoria tá finalizando no CAD a definição aqui dos usos, né, e também a questão dos acessos. E também os dois acessos ali, tanto para pedestre quanto para os caminhão, né? Isso, aqui Na parte de trás. esse é o acesso de caminhão, de carga e descarga, né, e aqui para pedestre por escada e por rampa. E aqui vai ser nível da rua. Daí aqui tem o segundo pavimento, que vai estar definindo também que vai ser restaurante. E aqui a caixa d'água, o nível da caixa d'água. Falta definir também os banheiros, né? Onde ficam os banheiros. Isso, ainda está faltando essa questão aí também. Aí aqui a gente tem um corte longitudinal, um corte transversal. Aqui a gente tem as fachadas. A gente tem as fachadas, então a fachada sul, oeste, está até errado aqui, escrito errado, norte e a leste. E daí aqui o programa de necessidades. É isso aí que a gente tem até agora. Tá certo. Ali, em relação ao reservatório, nesse volume de água necessário, é bem comum ter um reservatório inferior e um superior, né? Para o inferior mandar para o superior também. Aí podem considerar os dois. E outra situação é que tem um reservatório de incêndio também, que é bem grande, né? Aí isso é interessante considerar também. É mais os espaços, assim, manter grandes espaços para esses fins. Tá. Por isso que até o pessoal costuma colocar, a gente vê em supermercado, shopping, um volume separado, que nem de reservatório de condomínio também, que acaba tendo um volume separado, assim, porque tem que ter uma reserva de água muito grande, né? Tipo escola, que eles fazem uma torre, só Sim, de... escola, Isso, por causa que tem o reservatório de água normal e o de incêndio também, né? A gente deu uma pesquisada sobre a quantidade ali, aproximadamente 40 mil litros. E daí aqui nesse espaço coube duas caixas de 20 mil. A gente pode botar embaixo também para dar uma pesquisada melhor, né, para cobrir essa questão. Quando tem inferior e superior é 50% em cada um. Tá bom. 50% do cálculo total, né? Ok. Mas então tá, pessoal. É isso aí, tá ótimo, tá? Obrigada. E daí temos aí também, então, o Walter. E daí tu tem material, então, Walter, para mostrar? Eu avancei mais ali, mas não tá concluído. Se tivesse para ser na semana que vem, seria melhor. E a Guimel? Oi, professora, boa noite. Sim, boa noite. Eu entrei meio que atrasada na tua aula já justamente para assessorar. O Juan e a dupla, ele não está aqui hoje. Eu não sei se vocês criaram alguma ordem de assessoramento ou pode ser eu. Não, eu estava na cabeça que até as apresentações eram hoje e o pessoal disse que eu mudei a situação da semana passada e tirei da cabeça, deletei isso. Desculpem que a idade pega. Hã? As notas da P1 a senhora lança junto com a P2? Eu vou lançar tudo no fim, gente. Tá. E a avaliação de vocês, ela é um todo, assim, né? Essa cadeira as cadeiras de projeto, vocês recebem uma nota final, assim.
Então, muitas Prof, vezes... como assim a gente recebe uma nota final? Porque eu recebo tanto da P1 separado e a P2 separado e a AS separado. Eu nunca recebi assim antes, não. Sim, é que assim, ó, os professores sempre fazem assim, ó. A gente ajusta a nota lá no fim para ficar com a média de vocês do semestre, entenderam? Então, tipo assim, se vocês fizeram a P1, ficaram com 1,5. Fizeram a P2, ficaram com 3. Mas, no semestre de projeto como um todo, a gente avalia vocês e vocês têm uma avaliação do desenvolvimento do projeto de vocês como um todo. Digamos que o projeto de vocês ficou nota 8 daí, entendeu? Como um todo. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá e bota a nota da AS para completar esse 8, entenderam? Entendi. Mais ou menos, eu estou assim. acostumado de outra maneira. Hã? Quem não foi muito bem na AP1, daí tem uma possibilidade de eu estou acostumado de corrigir outra no maneira, no curso. presencial. É lançada a P1, é dada a nota, se foi 1,5, ou em 4, ou em 3, enfim. Depois é lançada a nota P2, se tirou 3, tirou 2 e 7, é postado a mesma nota. A gente faz o somatório, daí na S, a gente só sabe que nota teria que tirar na S, e é dada a nota, se vai valer 4 ou não. Se tira uma Isso, nota mas máxima, não vai metade. ser diferente, é assim. A S tem peso 5,5 agora, a partir desse semestre. 1,5, 13, 5,5. As notas vão ser divididas. Mas eu posso avaliar, então eu coloco a nota de vocês, já que vocês querem saber o desempenho de vocês. Eu coloco as notas ali e vocês podem se guiar pela essa mesma maneira, só a forma de compor a nota não muda, é isso que eu quis explicar para vocês. A gente compõe as notas de projeto dessa forma. Porque se o aluno, digamos assim, se o aluno pega e não entregou uma boa AP1, uma boa AP2 até, e faz uma péssima S, ele não vai compensar o semestre com a P1 e com a P2, entenderam? A S ela é muito importante numa disciplina que é de projeto como um todo, sim. Então, a gente sempre dá uma equilibrada na nota lá da S de vocês para isso. Mas para vocês terem essa explicação aí, não é que vai ter agora. pesos diferentes. Hã? Não, agora entendi melhor. Agora. É só isso. Uhum. Já que não temos, então, tantas apresentações, eu vou dar uns assessoramentos, eu vou retomar aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu ver. Tu tem algum material para assessorar, Guimel? Sim, tenho. Então vamos olhar o teu material. Tá, vou compartilhar minha tela, então. Tá, tu também entendeu que a entrega é até sexta? Sim. Tá. A princípio eu estava contando com isso. É que nós temos o grupo, daí vai para o grupo, entendeu, professor? Tá. Então, se um entendeu errado, o grupo nivelou com todos, né? Exato. Eu estou com parte do projeto aqui e parte está com o Juan. A gente está fazendo enfim, finalizando para, né, entregar a montagem, mas eu vou assessorar contigo pela planta baixa, pode ser? Pode. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo? Não. Aí tem que clicar em mostrar a tela mesmo assim. Isso. Tá, foi. Começando pelos nossos acessos, tá? A gente colocou acesso do subsolo aqui e aqui embaixo, tá? No subsolo.
E aí, para pedestre, a gente colocou acesso para os 3 lados, tanto aqui, quanto aqui e aqui. Passando para o nosso subsolo, a gente colocou, aqui tem 99 vagas e tem mais uma quantidade de vagas lá no térreo, tá? Daí para cá ficou nossos elevadores e escadas e o reservatório. Aqui no térreo daí, tá? Quem acessa por essa rua aqui como pedestre, a gente colocou primeiro boxes de artesanatos, a gente colocou ele mais para a parte externa, mas isso aqui vai ser tudo coberto, tá? Daí aqui as escadas e a rampa para PCD. Aqui, logo na direita, a gente já colocou os banheiros também com acesso PCD. E mais aqui para cima, já a parte do restaurante, com a praça de alimentação. Aqui a gente separou os boxes, mas assim, tentando deixar parte de peixaria, enfim, frios e coisa, perto da câmara fria, para não dar muito fluxo dessas coisas. Aí a gente deixou mais para perto desse lado. Depois, o segundo nível de prioridade que vai para essa parte aqui, o hortifruti. E para cá, a gente já colocou banca de grãos, tempero, a gente colocou uma banca que vai ser destinada ali para artigo gaúcho, como coisas de chimarrão e afins. Para cá, padaria e cafeteria e doceria. Então, para cá daí, para essa parte aqui que não tem acesso, a gente deixou toda a parte de carga e descarga, todo acesso de recebimento de coisas. Então, a gente deixou o setor administrativo, uma central de monitoramento, a sala de máquinas, o depósito, aqui o acesso, né, onde vai ser descarregado as coisas, já com a câmara fria, a central de resíduos, a área de manutenção para cá, e aqui ficou a parte mais de acesso a funcionários, assim, né, com a cozinha, o vestiário, toda essa parte. No mais, o que eu tenho para mostrar hoje é isso aqui. A outra parte está com rua da volumetria. Oi, desculpa, eu estava falando com o microfone fechado. Ah, tá. É interessante ver o que isso reflete nos volumes daí. O Juan tem os volumes? Sim, ele não conseguiu entrar na aula a tempo, mas a parte volumétrica, eu até tenho uma imagem assim, tá, professora, mas não tá atualizada, ele já mexeu mais depois disso, eu não sei se tu quer ver mesmo assim. É que se mudou muito ou mudou pouco? Ou é uma mais ideia? ou menos. Eu vou te mostrar igual, mas só para te ter uma ideia do nossa volumetria seria a parte da frente, lá onde tem as escadas e as rampas, aqui ele já fez. Aqui a parte que eu te comentei dos estacionamentos térreos que a gente colocou. Para cá, onde tem uma partezinha de gramado, a gente vai colocar alguns bancos, alguma área de lazer aqui, né? E aqui já é o acesso onde dá para o subsolo. Então, praticamente, assim, o que eu vou ter para te mostrar da volumetria é isso, mas a gente já está um pouquinho mais avançado nela também. Uhum. E aqui, na parte interna, daí ele já vai locar, né, os estandes, as coisas do interno, né? Sim. Tá ok. Eu acho que só tem que ver ali do outro lado, tem uma escadaria, tem que ter uma rampa ali em algum ponto. Aí tu já colocou... Seria aqui, ó. A escada e a rampa. No caso, ele já fez essa rampa aqui. Que não tá aqui ainda. Ah, tá. Mas a rampa seria nessa parte aqui. Pessoal, acho que tá certo, então.
do Mel. Como um todo, assim, eu acho que vocês estão evoluíram bem, todos tiveram avanços, né, no trabalho. A Raquel entrou também. Oi, Raquel. Oi, prof, boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa a hora, mas eu estava trabalhando, cheguei só agora. Certo. Tu tem algum material para a gente assessorar? Tenho sim. Eu não tenho todo o material, mas tem a parte do SketchUp ali que eu fiz e o restante do trabalho está com a minha colega, a Alessandra, ela teve que viajar, ela não vai poder entrar na aula hoje também. Uhum. Eu posso apresentar o que eu tenho? Pode sim. Então, enquanto tu vai colocando aí, só reforçando o que eu vou fazer aqui com todos, então. Tá ali para vocês carregarem as pranchas até dia 29, então, eu já salvei lá no aula, tá? E eu vou dar um assessoramento mais particular em cada trabalho, assim, que eu vou fazer um pente, tipo como se fosse um pente fino em todos os trabalhos de vocês, tá? Só um instantinho, gente. Oi. Pode repetir que eu não entendi, prof? Eu vou fazer, quando vocês vão carregar esses trabalhos no dia 29, eu vou, através do aula, eu vou dar um assessoramento individual, um feedback individual em cada trabalho, tá? Lá pelo aula. É assim que eu vou fazer a minha análise para vocês dessa vez, para vocês terem o feedback e em que devem continuar desenvolvendo para a S, entenderam? Sim. Tá, pode ir lá, Raquel. Posso apresentar? Tá vendo, Peraí, professora? só deixa eu ver que alguém levantou a mão ou não? Eu levantei, prof, mas eu posso perguntar depois. Então tá. Pode ir lá, então, Raquel. Tá, a gente fez assim, ó, não tá pronto ainda, tá? Mas é o que eu tenho aqui agora para te mostrar. A gente fez assim, ó, aqui pela Fioravante Milanês, entra no subsolo aqui, na rampa, e sai aqui do outro lado, na Frei Orlando. Deu 96 vagas e eu acho que o total deu 100, se eu não me engano, deu 96 mais 4 de vagas especiais, né, de cadeirante. Aí aqui a gente fez a escada, o elevador, que dá acesso ao térreo. Aqui nesse dente, a gente colocou os reservatórios e a máquina de energia aqui. Essa parte aqui, professora, que lá no terreno é a parte mais baixa, a gente ficou numa dúvida, assim, do que fazer nesse espaço. A princípio, ele ficaria fechado, sem ocupação. E aí aqui seria o térreo, que vai ser um andar só. O acesso principal seria aqui, tá? A entrada principal, do lado das escadas e do elevador. Aqui seria uma recepção, assim, uma informação ao turista. Aí a gente colocou aqui mercearias, açougue, as peixarias lá no cantinho, para quem circula não passar pelas peixarias, né? E ser direto lá. Aí aqui as câmeras frias. Aqui em cima, ó. Aqui a entrada de carga e descarga. Aí descarrega aqui seria uma doca, que dá acesso às câmeras frias. Aqui seriam depósitos, apoio. Aí aqui é a recepção não, desculpa, a administração aqui. Agora eu não tenho bem, mas assim, aqui vestiário dos funcionários, banheiros, masculino e feminino. Daí aqui seriam os banheiros para os visitantes, né? Aqui seria um banheiro PNE, aqui um fraldário.
um banheiro feminino e masculino. Aqui é uma sala de resíduos, e aqui eu não me lembro, tem que ver ali o que é. Aí aqui nessa parte eu deixei artigos religiosos, mais de cantinho, assim. Aqui é artesanato, e aí frios e mercearias diversas. Aqui seria uma lotérica, uma banca de jornal e caixa eletrônico. Aqui seria a entrada principal, e aqui nesses corredores seriam portas menores de acesso, assim, portas de menor fluxo. E aqui são os restaurantes, a área dos restaurantes aqui, das mesas, né? Aqui uma área de apoio para os restaurantes, aqui uma área externa, e aqui vai ser uma área externa do restaurante também, assim, com acesso por aqui. E acesso de pedestres seriam essas entradas aqui. A princípio é isso, professora. Aqui em cima a gente vai fazer uma parte de coleta de lixo, para botar o lixo geral, que vai ser em cima é onde entra os caminhões entram aqui, né? E a princípio é isso. Tu sabe me dizer com quanto está o tamanho desses corredores de circulação aí entre as bancas? Sim, se eu não me engano, é 3 metros este principal aqui, e esses principais são 3 metros de largura. E 2, esses outros aqui, e este pequenininho aqui é 1,60, se eu não me engano. Uhum. E essas bancas são como estão representadas aí, com as paredes altas? Daí eu fiz assim, ó, com paredes altas e com a entrada de 70, e aqui em cima vai tipo um passaprato, assim, uma pedra em cima, que é onde vai as coisas expostas, e dentro seria isso daí, aqui de fundos uma para outra, né? Sim. Ela está com uma ocupação de bancas e de lojistas, assim, bem alta, está com uma densidade de lojas bem mais alta do que os outros trabalhos, dá para ver, assim. Então, isso está fazendo com que o ambiente fique um pouco mais fechado e não tenha toda aquela fluidez visual que se tem em exemplos de estudos de caso que a gente viu aí, quando a gente, por exemplo, a pessoa que estava num canto no mercado conseguia visualizar o outro lado, então a gente perde bastante essa fluidez visual com essa compartimentação sendo toda fechada, assim como está, né? Por isso que eu perguntei se ela era alta ou se era baixa. Me chama atenção, assim, ter bastante banca e uma visualização mais baixa, assim. Mas é uma forma de desenvolver, não é que esteja errada, tá? Eu poderia deixar mais baixo. Ela tem 3,20 metros de altura aqui. Eu posso deixar mais baixo daí, sem forro? É que se for mais baixo, aí teria que tudo fazer uma tipologia de banca diferente, aquelas que são baixas, né? Só balcões, assim. Aí teria que seguir uma ideia diferente de tipologia. Eu posso mostrar algumas para vocês, eu acho que todo mundo está meio que nesse estágio de entender como que vai ser suas bancas. Então, para aproveitar aqui o resto da nossa aula, deixa eu buscar algumas. E aí, talvez, se eu tirasse algumas filas, por exemplo, deixasse, que nem aqui que é duplo, deixasse só um, ou deixar mais aberto e o centro mais livre. Já vai abrir um pouco mais o ambiente. Estou achando o ambiente um pouco fechado, assim. É que tu não cobriu ainda.
O momento que tu cobrir, né, tu Aham. vai fazer aí colocar o bonequinho ali, colocar o calunga e fazer Uhum. andar pelo ambiente, tu vai perceber o quanto tá, de certa forma, fechado, assim. Então, quem é que se beneficia desse tipo de configuração espacial? Acaba que os lojistas que estão mais que estão posicionados nesses Nos cantos aqui, assim. esses aí ficam bem prejudicados. Isso aí acaba favorecendo isso, e quem está no centro fica favorecido. Então, tu não tem uma permeabilidade visual tão grande das lojas, e daí as pessoas acabam não indo nas lojas que estão mais No fundo. cantos. Uhum. Isso aí acaba favorecendo essa configuração. Mas eu quero mostrar, então, para vocês, tá certo, Raquel? É Tá, isso? tá bom. Eu vou mostrar para vocês umas configurações de bancas aqui, que não sei se vocês lembram, né, dos mercados. Existe dentro daqueles estudos de casos que eu passei para vocês, que vocês fizeram e tal, tem vários lá, mas o que eu quero chamar a atenção não é em si de é de uma tipologia de bancas, que é algo que vai acabar influenciando muito vocês agora na P2 não, na S, né? Que é como as bancas de vocês vão ser. Porque existem várias formas de fazer, de configurá-las, né? Aqui eu vou mostrar uma imagem especificamente para vocês. Vocês podem ter essas bancas totalmente abertas, que é ela não tendo paredes ali, que nem eu estava falando agora. Elas podem ser mais fechadas, e em cada trabalho eu vejo que tem tipos diferentes, assim. Deixa eu dar um zoom. Aqui, por que fez isso aqui? Só um pouquinho, gente. Piorou. Eu vou abrir essa imagem numa... Isso aqui que eu estou querendo falar para vocês. Vocês percebam que aqui nós temos bancas que elas têm uma parede de fundo, tá? Elas têm uma cobertura, porque aqui com certeza existe um mezanino em cima, por algum motivo ali, tá? Nem estou entrando nesse mérito, mas elas estão... As pessoas não entram para dentro da banca. As pessoas circulam por fora dessa banca e compram o que está por fora. Entendem? Entenderam o que eu quero dizer? As pessoas que vão comprar, elas estão vendo o que está aqui, ó, o que está fora. Quem está ali dentro é o lojista, no máximo, para mexer lá dentro, ou até pode, eventualmente, ter um acesso aqui, mas elas aqui, elas têm uma certa visibilidade, uma certa espacialidade. Então, os corredores são relativamente largos, e nesse caso aqui temos cobertura. Existem outros tipos de bancas também, que podem não ter essa parte superior aqui, ó, tá? E ser toda essa borda aqui, somente a banca. Então, vou dar um outro exemplo. Então, essas aqui a gente está vendo que tem cobertura. Então, agora eu vou abrir uma aqui que não tem a cobertura.
Esse que eu botei aqui para vocês é um mercado bem famoso em Roterdã, tá? Nós temos um que as bancas são tipo Tetris. É que como eu não preparei isso para mostrar para vocês... Eu não tenho aqui. Mas eu não sei se vocês conseguiram entender quando as bancas são baixas? Ou não? Sim, sim. Nós podemos Prof, eu acho que conseguimos arrematar. no Perfeito? nosso trabalho que a gente fez, o nosso era baixo. Posso dar uma olhada? Tá. Uhum. Provavelmente era. É semelhante às de Porto Alegre, que nós fizemos a visita, né, professora? Isso, semelhante também. Mas lá elas ainda têm teto também, né? Tem umas que nem teto tem. Sim, as nossas não vão ter, né? Até para dar essa Posso compartilhar aqui, se quiser ver se é isso aqui. Essa pode compartilhar, deixa eu tirar o meu. De espacialidade, Até esse primeiro exemplo de banquinhas ali que a senhora mostrou, prof, achei bem interessante, porque dá uma sensação de amplitude também para o local do que ter uma coisa muito engessada com parede. Sim, total. A gente se inspirou nas nossas, assim... essas é isso mesmo, elas são baixas. As nossas vão ser assim, porque a gente se inspirou já nesse estudo de caso que a gente fez na etapa, né? Ali olha a visibilidade, que é o que eu estava tentando comentar. Quem está aqui numa ponta, né, está enxergando lá o outro lado. Isso tem... Tudo na arquitetura tem vantagens e desvantagens, né? Tem o ônus e o bônus, né? Então, no caso, esse aí tem o ônus da gente ter a visibilidade e acaba que os lojistas estão em um grau de competição, de mostrar seus produtos, todo mundo meio que numa escala próxima, assim, né? Todo mundo mais próximo. Outra forma que eu tinha mostrado antes também, tem uma certa visibilidade, mas os lojistas, eles conseguem ter um pouco mais de melhorar a exposição dos seus produtos daí. Porque essa aqui tem o lado ruim, que não é tão bom para expor, né? Não favorece tanto. Quando eles têm paredes, coisas assim, acaba que configura um pouco melhor a exposição desses produtos, né? Então, eu acho que... desculpa. Pode falar. Eu acho que, assim, as bancas baixas, ela até, para a pessoa que está dentro do mercado, frequentando, até uma questão de situação no local. Tu sabe onde tu tá, tu consegue ter visibilidade. Ali na frente, mas lá no fundo tem tal produto, porque senão se torna também um ambiente enclausurado, uma coisa assim, meio assim, ruim até de estar, né? Até por isso que a gente deixou um pé direito bem alto, fez aquele vão bem espaçoso, assim, para ser um lugar também confortável, de ter a pessoa conseguir se situar, de conseguir ver onde tem um certo produto, então a gente, com esse trabalho que a gente tinha feito o estudo de caso, a gente pensou em fazer assim, porque é um jeito de ter aquela integração de um todo, sabe? Não fica assim, eu tô aqui, cheguei no começo e eu não tô vendo nem o que tem do lado, de lado, né? Então, esse tipo de banca favorece isso, mas também vamos pensar quando a gente entra num shopping. Eu sempre dou uma de advogada do diabo, ao mesmo tempo que eu concordo com vocês. Você quer deixar, prof? Posso tirar? Pode tirar. Eu mostro os outros aspectos, né? Então, é muito pertinente para o mercado público, que nem a gente ter essa visibilidade, a gente se situar, tudo isso. Mas pensa na gente entrando num shopping também. Dentro de um shopping center, todo mundo está acostumado aí, né? Dentro de shopping. As lojas são fechadas, né? E tem corredores largos, tem sinalização, tem aberturas. Os shoppings normalmente têm clarabóias, assim, né? Que fazem a iluminação natural entrar. E acaba que dá para a gente se situar também. O que não dá para deixar daí os corredores muito estreitos, né? E acaba que
mesmo dentro de shopping também a gente vê que às vezes o lojista que está melhor posicionado tem uma vantagem maior frente aos outros que não estão tão bem posicionados em relação às circulações. Pode falar, Elton. No nosso, as bancas da parte de hortifruti, que é a parte do mercado, é com 1,10 que eu deixei, porque eu tirei as medidas lá naquela visita que eu fiz lá naquele mercado. Eu até postei o vídeo. E a largura dos corredores está entre 2,50 e 3 metros, que também eu medi lá no dia que eu fui. Então eu já vi os boxes, que tá 3x4, que eu medi também lá. Então eu peguei de lá que estava funcionando. E na parte que é loja, que lá também tem duas partes, é uma parte que é mercado e a outra que tem lojas de conveniência. Aí ela já segue fechada, com corredor largo, porém boxes mais fechados até para questão de segurança. Isso, e o mercado é totalmente aberto, tudo em 1,10, numa sequência só, todas as bancas. Então eles se comunicam, inclusive, entre eles. Sim, exato, dá para misturar, é interessante deixar fechado aquilo que tem a ver com cozinha também, que acaba precisando, né? Precisando de cozinhas que difícil tu manter uma cozinha toda aberta. Então, realmente dá para mesclar, mas vocês podem também ter uma ideia, assim, de seguir a mesma linguagem estética em tudo. Pode falar, Raquel. Eu posso deixar numa altura de quanto, para não precisar mexer nas bancas, uma altura de 1,10? Sim, o balcão 1,10 ali, aquela parte aquelas partes onde eu cortei ali, tem 90 centímetros de altura. Pode deixar 1,10, que o Elton comentou aqui, é uma altura ótima para uma banca. Tá. Daí eu posso deixar assim como está, só abaixo o tamanho das paredes. Pode, tem que dar uma olhada ali, não sei se não está excessivo, ver como é que vai ficar, não sei se vai ficar muito bom, mas tu tem que colocar ali no teu 3D e colocar a cobertura para tu ver isso, como é que está a percepção disso fechado. Tem que analisar mesmo, sabe? Não consigo te responder assim de bate-pronto, sem olhar como que fica. De 2,50 a 3 metros, o corredor tá bom, ou até pode ser maior ainda, pode até ter uns 5 metros de corredor, mas depende, é aquilo, sempre depende, né? Depende se é um corredor principal e quiser deixar ele até um pouco maior, pode deixar, e pode criar hierarquias de corredores também, que nem a gente já conversou, né? Hierarquias de circulação, de ter circulação principal, de ter circulação secundária. A gente sempre fala muito, e todos os projetos têm uma conexão entre a Rua Frei Orlando e a Rua Fioravante Milanês, que é a de cima e a de baixo, né? Então, todos os projetos têm essa conexão. Qual é a principal circulação de pedestre dos projetos? É a que conecta a Frei Orlando e a Getúlio Vargas e a Fioravante Milanês. É a conexão entre essas três ruas, porque as pessoas vão atalhar ali por dentro. Então, vocês podem deixar essas circulações aí numa escala, na maior escala do projeto, digamos assim, de circulação, porque ela é a principal. Então, tem projetos que chegam num pátio interno ali, essa conexão dá num pátio interno, ou ela começa num pátio aberto, fica coberta e depois cai numa outra zona aberta, né? Os projetos estão todos muito dentro desse sentido. Então, eu estou falando aqui com vocês como um todo, assim, pensando em todos os trabalhos, né? Que tem muito esse perfil. Então, se vocês quiserem deixar essa circulação sendo a principal e deixar ela 3 metros ou até um pouco maior, pode ser, mas usem a malha ordenadora de vocês, porque todos os projetos têm uma malha ordenadora. Pelo menos é para ter. Então, vocês podem usar módulos dentro dessa malha ordenadora. Não é só uma malha estrutural. Lembra que eu falei que existe a malha estrutural e a malha que vocês estão criando essa ordem toda desse projeto, né? Então, vocês podem usar dentro dessa malha. Se o projeto está... Às vezes, o projeto está numa malha
de estrutura aí de 10 por 10, eu acho que tem projeto assim, podem usar, dividindo, né? Usem 5, usem 2,5, entendem? Vocês podem ir dividindo a malha também principal em submalhas, em divisões menores, para criar essas novas divisões aí que vocês precisam criar, que não são só paredes, são circulações, são espaços. Consegui me fazer entender? Certo? E eu acho que, como um geral também, eu consigo dizer para vocês é isso, e cuidarem das bancas, então, como que vai ser a linguagem das bancas, como que vai ser essa estética, e que ela tenha relação também com a linguagem da edificação estética. Porque se vocês estão usando certos materiais que vocês estão começando agora a gente já está se encaminhando para ter materialidade, para ter materiais escolhidos, né? Metal, madeira. Então, vocês podem ir repetindo esses materiais nas bancas também, para o prédio ter uma estética do ponto de vista externo que também está repetida no interno. E esse repetido não é um repetido ao pé da letra, de fazer ficar igualzinho, assim, mas é que a gente não pareça que a gente está num mundo, quando olha de fora o edifício, e cai no outro mundo quando está dentro, entenderam o que eu quis dizer? A gente vai tentando manter a ideia, né? E repetir os materiais é muito válido nesse sentido. Então, vamos lá, projeto que me vem agora aqui da Gabriela e da Priscila, porque a Gabriela está com a câmera aberta aqui, daí eu me lembro de vocês. O projeto de vocês fizeram ali alguns telhados, agora que vocês mostraram ondulados, parece que vocês vão usar, acredito que tem alguma coisa de madeira, é isso, né? Então, tem madeira. Então, quando tu entra para dentro da edificação, tá vendo a edificação por fora, tá vendo essas curvas, tá vendo madeira. Então, faz sentido repetir esses elementos lá dentro, nas bancas, na sinalização visual, certo? Faz sentido. Por quê? Porque eu estou trazendo a mesma linguagem que vocês usaram de fora para dentro. Então, essas repetições de materiais e de formas que são mais importantes no trabalho é o que vai fazer a linguagem de fora ficar parecida com a linguagem de dentro. Não precisa, e daí é que não precisa ser assim, então eu vou pegar exatamente aquela curva que eu botei lá em cima na cobertura e vou reproduzir ela lá dentro. Não precisa ser idêntico, entende? Não é isso. Mas ela pode ser uma versão reduzida, tá ali em algum ponto, em algum mobiliário, pode estar no material das bancas, que vocês estão dizendo que vão usar baixas, estão com intenção de usar baixas e usar. Então, ela pode seguir uma estética parecida com a do estudo de caso, que tem madeira na parte de baixo das bancas, né? É isso que eu quero dizer para vocês tentarem trazer uma linguagem similar, repetindo elementos, e não causar também um rompimento, evitar uma linguagem estética muito diferente de fora e dentro, certo? Por exemplo, lá fora eu uso um monte de cor e lá dentro eu só uso cinza, certo? É isso que eu estou orientando como um geral, assim, para vocês criarem. E essas bancas, elas são modulares, porque elas se repetem, né? Por mais que vocês tenham um tipo de banca lá que é menor e um maior, elas podem ser sempre modulares. Pensar assim que aqui é um módulo de 3x3, aqui é um módulo de duplado, né? Daí vai ser de
6x3 ou 6x6, e assim a gente vai aumentando o módulo dessas bancas também, e vai fazendo elas ficarem todas como se fossem partes do mesmo todo, mas dá para notar que é uma parte. Como um Lego. É como se fosse o Lego. Quando a gente constrói com Lego, todo mundo aqui conhece o que é Lego, né? Que é o brinquedo, aquele clássico das crianças. Imaginem que a gente pegasse e construísse as nossas bancas de Lego. O que a gente pensa no Lego? O Lego é uma peça que ela tem uma estética ali e um módulo sempre muito parecido quando a gente lembra deles, né? Claro que hoje em dia já tem Legos diferentes, mas se a gente pensar no Lego raiz, aquele lá da nossa infância, lá de quando a gente era criança, que era aquelas peças assim, ó, retangulares ou quadradas, se vocês pensarem que aquilo ali é uma célula e que a gente vai criando a partir dessa célula todo o nosso projetinho de Lego ali. Cada um de vocês poderia desenvolver o seu mercado de Lego diferente, mas ele todo teria a mesma linguagem estética, porque o Lego todo ele é muito parecido, aquelas cores assim. É isso que eu quero dizer para vocês. Criem uma linguagem para o projeto de vocês. Pensem numa estética do projeto como um todo, uma estética como se ele fosse um Lego, se ele fosse um módulo, né? E vão reproduzindo ela e vão fazendo essa linguagem aparecer em várias partes do projeto de vocês, desde corrimão, desde rampas. Tudo isso pode ter uma linguagem parecida que vem fazendo uma referência toda à estética da edificação. Conseguir me fazer entender, às vezes as coisas são abstratas, assim, é difícil Tá certo, entender. Entendeu? O resto do pessoal pegou a explicação? Sim, prof. Tá, legal. Isso vai enriquecer muito os trabalhos, tá? Vocês conseguindo fazer esse exercício aí. Ô, prof. Tipo, seria... Te cortei, Pode Gabi. falar. Tipo, seria tanto na materialidade quanto na forma. Isso, porque vocês pensem que quando a gente fala materialidade, é cor, é forma, é material, entende? Tá tudo junto no mesmo saco, assim. É tudo a mesma, tá tudo composto. Então, agora antes eu falava para vocês não misturarem as coisas, agora eu já estou dizendo para vocês misturarem, porque no final tá tudo junto. Então, se eu estou usando formas longas, retangulares, madeira, aço, preto, entende? Eu estou jogando aqui um monte de materiais, isso tudo acaba que está junto. Aí o preto, o claro, o concreto, porque no final da história a materialidade ela tá junto, desde a forma, porque o momento que a gente começa a determinar as formas e a gente usa elas mais orgânicas ou mais retilíneas ou menos, entende? Isso acaba que vai dando todo o viés da materialidade, porque a gente vai puxando a materialidade, todos os materiais acabam se conversando tudo com as formas e com as cores. Isso tudo está meio junto, assim. Tá? Ô, prof, o que eu ia perguntar antes, só para a gente deixar alinhado para a semana que vem daí. Tu vai liberar algum edital? A gente entrega na sexta, né? Entrega na sexta. Aí, não sei, semana que vem é assessoramento ou é apresentação? Se vai ter o edital da S daí? Sim, vai ter já o edital da S. Tem gente faltando nessa aula aqui, tem trabalho que eu não vi, né? Quem é que está faltando aqui? Tô raciocinando aqui, deixa eu ver aqui. Ficou o Juan faltando, que eu acabei não conseguindo ver todo o trabalho.
ali da... A Alessandra também, a minha Alessandra, tem a outra Gabriela, tem a Tailine, tem gente faltando aqui. Eu vou precisar, semana que vem, de quem eu não acompanhei, eu preciso assessorar, ver o trabalho dessas pessoas aí que não apresentaram, tá? Então, eu vou ter isso como prioritário e ver os trabalhos, mas que seja 5 minutos, que nem eu estava tentando fazer com vocês no início da aula, que teve colega que acabou fazendo assim, eu preciso de alguma apresentação desses trabalhos que estão faltando. Quem ouvir, tá ok, certo? Quem já me mostrou que vai carregar lá já está alinhado, mas eu preciso de pelo menos 5 minutos de apresentação desses trabalhos que eu não acompanhei, e depois o resto da aula vai ser assessoramento. Então, daí vocês já vão estar com o edital de AS, mas eu não sei se eu vou poder estar com todos os trabalhos corrigidos e todos os feedbacks dados, porque eu vou ter recebido os trabalhos na sexta. Acho que eu não vou conseguir estar com todos os feedbacks, os assessoramentos lá do aulas feitos, né? Mas vamos assessorar na aula que vem. Continuem trabalhando. Carreguem. Para S seria mais ou menos o quê? Daí avançar mais... Para S, dar um resumo, assim, para caso a gente, né, não ter o retorno até lá, ou coisa assim, aí a gente já consegue ter uma ideia. Para vocês trabalharem. Tá, para S nós vamos incluir aí todas as fachadas de edificação, 2 cortes completos, todas as plantas mobiliadas, todos os cortes mobiliados também, tá? É desenho, bastante desenho técnico, e nós temos que ter daí 3Ds externos e internos, né? Nós vamos ter que conseguir visualizar em 3D, né? Todas essas partes, pelo menos umas 3 visuais externas e pelo menos 2 internas, assim, para conseguir perceber bem o espaço. É isso que eu vou acabar montando, botar no edital de vocês, tá? Esse edital eu consigo colocar ele já para vocês, acho que hoje até, tá? Esse edital eu consigo colocar, mas não vai ser nada muito diferente disso. E eu vou pedir para vocês um corte de pele daí, que eu preciso assessorar com vocês qual é a posição que esse corte de pele vai estar, porque ela tem muito relação com o desenvolvimento da fachada de vocês, né? Então, a gente precisa... Vocês podem já me sugerir algum ponto que vocês queiram, e a gente vai ter que conseguir desenvolver esse corte de pele, porque vocês não fizeram corte de pele até hoje, só fizeram corte de pele esquemático, né? Porque eu vi o corte de pele de Ateliê 7 de vocês, e ele bem simplificado, assim, eu preciso ensinar vocês a fazer corte de pele. Até que ponto a gente vai num corte de pele, né? Um corte de pele é um corte que fica em 1:20, mais ou menos. Então, tem 1:20, 1:25. Então, tem muita coisa que aparece num corte de pele nessa escala que é diferente do que aparece num corte normal. Um corte normal ali que fica numa escala 1:200, ele não é tão minucioso. Já num corte de pele, a gente consegue ver formas de fixação, por exemplo. Boa noite, pode sair. Formas de fixação, que é esse revestimento de cobertura ou de fachada, aparece até parafuso, assim, então ele é bem mais detalhado. Eu vou trazer, então, bom, aula que vem a gente vai ver os trabalhos que faltam e vai assessorar, mas na próxima, e se vocês puderem me lembrar, porque eu viajo às vezes, desculpem, né, não deveria estar falando isso ainda gravando aqui, eu esqueço, mas eu vou anotar aqui para eu não esquecer. Eu vou trazer um corte de pele exemplo para vocês entenderem.
E a gente vai repassar e eu vou apresentar, eu apresento esse corte de pele para vocês entenderem bem em que ponto a gente tem que chegar, né? Dando zoom e colocando lá. E os trabalhos exemplares que eu coloquei lá, eles têm isso também. Tá? Então, eu vou anotar aqui isso para eu não me passar nessa jogada. Pode falar. Ô, prof, não sei daí, o corte de pele a gente que vai escolher, ou daqui a pouco a gente vai trazer na aula e Tragam no... assim, poderia ser essa parte. Isso. Vocês escolhem já. Pensem que corte de pele é um corte de fachada, porque ele aparece no detalhe aqui e do lado aparece uma fachada correspondente, tá? Então, ele é um localzinho que a gente determina na fachada, na pele da fachada. Então, vocês podem já me trazer uma proposta que a gente valida ou redireciona, assim. Na semana que vem, todo mundo pode me trazer uma proposta e eu já vou relembrando isso para já ir dando a diretriz para vocês irem começando ele. Tá? E tem muito exemplo na internet, muito, muito, muito mesmo, no próprio Pinterest, tem um livro que é o Xing, que é só de detalhamento construtivo também, né? Então tem bastante coisa, mas eu preciso poder ver, não dá para ele surgir para mim só na S. Vocês têm que me trazer o corte de pele e a gente evoluir ele junto para eu poder ensinar vocês a cortar, a fazer esse corte, porque não sei se eu já falei aqui essa frase que eu gosto muito de usar. A gente só aprende a projetar projetando, e a gente só aprende a desenhar desenhando. A gente só aprende a fazer um corte de pele fazendo um corte de pele no detalhe, entendeu? Por isso que essas cadeiras são ateliês, assim, né? De projeto. E é interessante a gente já ter o da gente definido de cada um, porque daí, que nem a prof disse que vai trazer uma aula referente a isso, então, assim já começa a surgir as dúvidas, a gente já pode esclarecendo em aula, porque isso. senão a gente decide muito ali, vamos pôr em cima, daí daqui a pouco a gente não tem tempo. fazendo e sozinho, não tem aquele, né, retorno, então acho que a gente aprende mais, né? Claro. Não, podem me trazer na semana que vem já uma proposta, mas pensem que é um trechinho da fachada, entendeu? Ou vai ser da fachada da Frei Orlando, ou vai ser da fachada da Getúlio Vargas, ou vai ser da fachada da Fioravante Milanês. Uma dessas três. Algum ponto ali que a gente consiga marcar e indicar assim, aqui tá legal, porque eu vou conseguir demonstrar bem como que isso vai ser feito. Até vou falar isso para ficar gravado aqui na aula também, que é assim, pensem o seguinte, o que é o corte de pele? É um detalhamento que vai no projeto para a pessoa que vai construir entender bem o que a gente pensou. É isso. Entende? Então, eu tenho que demonstrar para quem vai fazer isso como que tem que ser feito aquilo ali. Então, normalmente, esse nosso projeto tem uma parte autoral, digamos assim, que é a gente que está criando, é algo que a gente criou, seja numa fachada, numa pele de vidro, seja num revestimento, seja num encaixe de cobertura, como que a cobertura está se encaixando nessa pele de vidro que eu tenho para baixo, ou eu não tenho. Então, estou citando pele de vidro porque tem bastante trabalho com pele de vidro. Então, eu vou demonstrar e vou indicar no meu corte de pele exatamente como que essas coisas encaixam uma na outra, onde elas estão se encontrando e como que está sendo essa resolução, assim, aqui eu pensei num encaixe aqui que é uma mãozinha francesa, ou que tem um parafuso, que tem isso, que tem aquilo. É isso que a gente vai mostrar no corte de pele. E daí eu mostro o detalhamento construtivo cortado, do lado a fachada correspondente, como que ela fica, e embaixo as plantas correspondentes, mas elas são pedacinhos, assim, muito pequenos. Em planta, isso vai dar um trecho ali de, sei lá, 5 metros, 2 metros, às vezes até menor, é um pedacinho da planta muito pequenininho.
Só que daí em corte, em elevação, pega tudo que corresponde para cima. Isso é o corte de pele. Então, vocês já podem trazer uma ideia aí de que ponto vocês acham que vai ficar bom. Analisem sobre esse aspecto, o que vai mostrar. Ó, aqui mostra bem, aqui não mostra, então vou sugerir para a professora aqui, porque vai ser isso que eu vou olhar junto com vocês na hora que a gente decidir. Tá bom, gente? Tá bom, prof. Então, vou encerrando aqui a aula. Tá? Boa noite, prof. Boa noite Então, a todos. na próxima quarta é a apresentação, né, professor? De quem não apresentou, fica sendo a apresentação aqueles 5 minutinhos que nem está no edital ali. Beleza. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.